Entre uma série de tristes memórias, que lamentavelmente a passagem do bolsonarismo deixará na alma do povo brasileiro, uma delas completou um ano ontem domingo, 24 de dezembro, véspera de Natal. Trata-se da tentativa frustrada de um atentado à bomba no aeroporto Brasília, horas antes do mais cristão dos feriados, por terroristas auto-intitulados cristãos e conservadores, e que tinham como objetivo criar o caos na capital que justificasse a tão aclamada intervenção militar que manteria o hoje inelegível Jair Bolsonaro no poder, apesar da derrota nas urnas. Em nome do líder, os bovinos terroristas, um deles homônimo do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, estavam dispostos a transformar o Natal, data de paz, fraternidade e conciliação, em um mar de sangue na capital. E isso tudo depois do Brasil acompanhar um ataque de depredação no dia 12, quando Lula era diplomado, e uma série de episódios envolvendo os acampamentos na frente dos quartéis e ocupações de estradas. O deputado estadual da Bahia Robinson Almeida do PT defendeu nesta quarta-feira, 17, uma campanha pela reestatização da refinaria Mataripe, antiga refinaria Landulfo Alves, depois que a empresa anunciou que não irá reduzir os preços dos combustíveis, como fez a Petrobras após o fim da política de paridade de preços de importação. Não posso aceitar que a Acelen não estabeleça uma política de preço compatível com a capacidade de compra do povo baiano. Ela não vai modificar sua política de preço, ela tem um monopólio, e isso vai dificultar que o povo baiano tenha os benefícios que o povo brasileiro vai ter com a redução dos preços dos combustíveis, refletiu Robinson Almeida em discurso na Assembleia Legislativa da Bahia. Robinson Almeida também disse que não adianta a refinaria investir em campanhas de comunicação, patrocinar o Bahia e o Vitória, e vender o combustível mais caro do Brasil para os baianos. É inaceitável que vendam para os baianos o combustível mais caro do Brasil. Nós temos que lançar uma campanha pela reestatização, para a Petrobras comprar a Acelen, e o povo baiano ter a refinaria Landulfo Alves de volta. Em pronunciamento realizado em cadeia para rádio, televisão e streaming, na noite deste domingo 24, véspera de Natal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço do ano de 2023, o primeiro de seu novo mandato, além de desejar boas festas aos cidadãos brasileiros, em sua mensagem de fim de ano. O rápido discurso, de apenas 6 minutos, abordou uma série de conquistas do novo governo, como a melhora dos índices econômicos e a volta dos programas sociais, entre outras medidas. Após a introdução, Lula relembrou os ataques à democracia de 8 de janeiro, que também se expressam em rixas e conflitos entre famílias e amigos, e falou qual era seu verdadeiro voto de fim de ano aos brasileiros. Quero que o Brasil abrace o Brasil, declarou o presidente. Vamos combater a fake news, a desinformação e os discursos de ódio. Valorizar a verdade, o diálogo entre as pessoas. Que no ano que vem, sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias. Um Feliz Natal e um 2024 do tamanho dos nossos sonhos. Um grande abraço, completou o presidente da Argentina, Javier Milei, disse ontem sábado 23 ter recebido um telefonema de Elon Musk. Durante a entrevista em um programa de televisão do Canal 13, o líder argentino afirmou que o empresário e o governo dos Estados Unidos manifestaram interesse nas reservas de lítio do país. O lítio é um elemento químico importante para a fabricação de baterias usadas na Tesla, uma das empresas do bilionário. Recebi um telefonema de Elon Musk. Ele está muito interessado no lítio, assim como o governo dos Estados Unidos e muitas empresas norte-americanas, disse o presidente argentino. Mas eles precisam de um marco jurídico que respeite os direitos de propriedade, acrescentou. Em 2020, ao responder a uma provocação de um seguidor no X, antigo Twitter, que afirmou que o governo norte-americano teria organizado um golpe para depor o ex-presidente boliviano Evo Morales, permitindo assim que a Tesla obtivesse lítio do país sul-americano, Musk declarou: "Vamos dar um golpe em quem quisermos. Lide com isso." Na última quarta-feira, 20, Milei anunciou um megadecreto para desregular a economia da Argentina. A medida, uma das promessas de campanha do político, revoga ou modifica mais de 300 normas.
O ex-juiz suspeito e atual senador Sérgio Moro, em seu canal no YouTube, publicou um vídeo com uma mensagem de final de ano. No material, em tom de fim de feira, Moro relembra algumas situações e eventos negativos pelos quais passou nos últimos meses. O ex-juiz, como de costume, ainda aproveitou para realizar críticas e atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu venho prestar contas ao meu eleitor e ao meu apoiador. Eu sei que este ano de 2023 foi muito difícil, começou Moro. Em outro momento do vídeo, ele afirma que, em 2023, foi um defensor da liberdade de expressão, dizendo ter sido um dos que votaram contra o PL 2630, ou o PL da censura, nas palavras do senador. Também defendia liberdade de imprensa. Fui contra o projeto de lei da censura, chamado por eles de PL das fake news, e tenho me posicionado em oposição ao governo Lula nos assuntos relevantes, disse o ex. Hoje quero fazer um desabafo do pé de goiaba. Já faz 30 anos que vi Jesus no pé de goiaba. Como o tempo passa, né, gente? Lembro como se fosse ontem que vi Jesus no pé de goiaba e até convidei ele para tomar um café e falar da vida. Foi maravilhoso. Ah, já ia esquecendo. Quero agradecer ao meu tio pelo fornecimento de toneladas de farinha que ele trouxe ao Brasil este ano. Batemos a meta de toneladas. Forte abraço, tio. A revista britânica The Economist publicou uma edição especial de fim de ano, que traz uma retrospectiva dos principais fatos políticos e econômicos de 2023. A publicação afirma que o Brasil é um dos destaques positivos do ano que termina, já que esteve ao lado dos países que defenderam a democracia. A publicação traz sua premiação de País do Ano de 2023, em que diz que 3 países se destacaram por voltarem à moderação, depois de uma caminhada pelo lado selvagem: Grécia, Polônia e o Brasil. Segundo a tradicional publicação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse após 4 anos de populismo mentiroso sob Jair Bolsonaro, que espalhou teorias conspiratórias divisivas, mimou policiais violentos, apoiou agricultores que incendiaram florestas tropicais, recusou-se a aceitar a derrota eleitoral e encorajou seus devotos para tentar uma insurreição, se referindo aos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano. Ainda segundo a revista, o governo Lula rapidamente restabeleceu a normalidade e reduziu o ritmo do desmatamento na Amazônia em quase 50%. Na tarde desta terça-feira, 19, durante uma votação no Congresso Nacional, o senador Hamilton Mourão, que já ocupou o cargo de vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro, teve uma discussão acalorada com o deputado bolsonarista Gilvan da Federal, conhecido por desfilar pela Casa Legislativa com uma bandeira do Brasil. O incidente foi registrado pela assessoria do deputado e exigiu a intervenção de seguranças para evitar um confronto direto entre os dois parlamentares. Mourão afirmou: "Aqui é braço", enquanto Gilvan questionava sua falta de receio, devido à patente de general. A origem da contenda foi a posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que causou consternação entre os deputados bolsonaristas. Durante seu mandato como ministro da Justiça, Dino foi alvo de críticas da bancada bolsonarista, especialmente da ala pró-armamento, devido às suas declarações polêmicas contra Bolsonaro e os decretos anti-armas. Gilvan expressou sua insatisfação com Mourão, mencionando uma suposta atitude bajuladora em relação a Flávio Dino. O deputado alegou ter presenciado Mourão abraçando e beijando o ministro do STF. Mourão, por sua vez, confrontou Gilvan sobre suas críticas públicas, argumentando que poderiam ter sido abordadas diretamente. O deputado reiterou suas acusações, referindo-se a Mourão como traidor e criticando sua postura em relação a Bolsonaro. Porque não é fácil. Vocês são muito pobres. A vontade de morrer é grande diariamente. O sorriso no rosto vem poucas vezes. Em decreto publicado edição especial do Diário Oficial da União, divulgada no fim da noite desta sexta-feira, 22, o presidente Lula concedeu indulto natalino e comutação de penas a uma série de detentos em todo o Brasil. No entanto, Lula listou entre aqueles que não receberão o perdão da pena os condenados por crime contra o Estado Democrático de Direito,
o que inclui os golpistas presos pelos atos, no dia 8 de janeiro. O indulto natalino está previsto na Constituição e é concedido pelo Presidente da República aos detentos que cumpram os requisitos do decreto. O dispositivo prevê ainda a comutação de pena, que permite redução ou substituição de penas a diversos condenados pela Justiça. Se for beneficiado com o indulto, o preso tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Entre os beneficiados pelo indulto concedido por Lula estão brasileiros imigrantes que tenham sido condenados à prisão por pena por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Pega ladrão. Pega ladrão. Adeus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. A fake news propagada pelo perfil de Fofocas Choquei, que induziu a jovem Jéssica Canedo ao suicídio, levou o deputado Orlando Silva, relator do PL 2630, a defender a regulação das Big Techs. Em sua defesa, o Choquei, que também comenta temas políticos com viés esquerdista, alegou ter utilizado sua liberdade de expressão. No X antigo Twitter, Orlando Silva defendeu a regulação das Big Techs. Confira. O novo caso de suicídio de uma jovem, motivado por fake news nas redes, a cultura irresponsável e repugnante da lacração, nos chama mais uma vez ao debate ético sobre qual sociedade desejamos viver. É preciso enfrentar esse estado de coisas, que remunera perfis e plataformas por mentiras que causam danos. As responsabilidades precisam ser apuradas e os autores, identificados e punidos. Não é um debate de esquerda ou de direita, é da civilização. Aqui se solucionar a grande questão. As plataformas não são neutras, os algoritmos premiam o extremo, o grotesco, a destrutivo, o aberrante, ou caótico. E isso é pago. A gente lucrando com a degeneração da sociedade. Hoje quero fazer um desabafo do pé de goiaba. Já faz 30 anos que vi Jesus no pé de goiaba. Como o tempo passa, né, gente? Lembro como se fosse ontem que vi Jesus no pé de goiaba e até convidei ele para tomar um café e falar da vida. Foi maravilhoso. Ah, já ia esquecendo. Quero agradecer ao meu tio pelo fornecimento de toneladas de farinha que ele trouxe ao Brasil este ano. Batemos a meta de toneladas. Forte abraço, tio. Nas últimas 48 horas, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, emergiu como principal candidato para suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça. Esta informação foi reportada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim e confirmada por fontes do 247. Apesar da presença de outros nomes nas discussões entre ministros e assessores próximos ao presidente Lula, como Simone Tebet e Marco Aurélio de Carvalho, há um entendimento generalizado de que Lewandowski, ministro aposentado do STF e nomeado para a corte por Lula em 2006, possui as qualificações desejadas para a posição. Há também um consenso de que, se Lewandowski for o escolhido, o Ministério da Justiça não será dividido para recriar o Ministério da Segurança Pública. Um assessor do presidente avaliou que o convite a Lewandowski poderia ser feito antes da sabatina de Dino no Senado, programada para quarta-feira. Eu sou prostituto, quem quiser aí, viu? O programa é 500 conto. 500 reais essa bundinha aí? Claro! O governo Javier Milei decretou nesta sexta-feira, 22, que os empregadores argentinos não são mais obrigados a pagar o salário. As palavras são de Diane Mondino, ministra das Relações Exteriores da Argentina e uma das principais figuras do governo de Javier Milei. Ratificamos e confirmamos que na Argentina os contratos podem ser celebrados em Bitcoin, e também qualquer outra cripto ou espécie como quilos de novilho ou litros de leite, afirmou Mondino, de seus funcionários com o peso, moeda oficial do país. Para legalizar o Bitcoin, o governo decidiu liberar geral e autorizar o pagamento por escambo. Assim, os trabalhadores argentinos agora podem receber seus salários em equivalentes de carne de boi, leite, Bitcoin ou literalmente qualquer outra coisa que valha dinheiro. O novo decreto do pacotão do mal de Javier Milei tem a seguinte redação: artigo 766. Obrigação do devedor. O devedor deve entregar o valor correspondente da moeda designada, quer a moeda tenha curso legal na República ou não, disse. Bolsonaro é um bandido. Bolsonaro é chefe de quadrilha. Me processa, Bolsonaro.
para ver se eu não provo que tu e os teus filhos roubavam dinheiro do teu gabinete na gasolina, roubavam dinheiro do auxílio moradia, roubavam dinheiro dos funcionários fantasmas. Chama Natália, a filha do Queiroz, que tem 10 mortes. O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça afirmou que a regulamentação do governo de São Paulo está de acordo com o novo marco legal de saneamento. Com isso, a sugestão levantada pelo PT e PSOL que a privatização da Sabesp fere a Constituição é inválida. O governador Tarcísio procura promover a regionalização dos serviços de água e esgoto. Sob essa regulamentação, a administração do saneamento não seria mais realizada diretamente pela Sabesp em cada município, mas sim por um conselho composto por representantes do Estado e dos municípios, como informado pelo UOL. Esses conselhos são denominados URAIs, Unidades Regionais de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. Com a prestação do serviço em bloco e contrato único, a estatal desperta mais interesse de empresas privadas. Ambos os partidos buscavam a anulação do decreto que oferece poderes novos aos conselhos deliberativos. Tudo pro Chilindró, tudo pra cadeia, um por um. Ele não vai não. Vai e já vai amaldiçoado pra lá ainda. Vai assar, cozinhar. Assusta. Assusta. O Senado deve priorizar em 2024 projetos para extinguir a reeleição a cargos do Executivo, definir mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal e criminalizar a posse de drogas, disse nesta sexta-feira o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, cobrando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma agenda de desenvolvimento que não se resuma a pautas tributárias. Eu falei com o ministro Haddad, que é muito importante ter um plano para desenvolvimento do Brasil, para não se atribuir a essa questão só de adequação tributária, aumento de base de cálculo, taxação, disse Pacheco em entrevista a jornalistas. Um projeto de desenvolvimento, projetos modernos, transição energética, programa de repatriação, programa de solução de passivos, de desburocratização. A gente aguarda a proposta do Ministério da Fazenda em relação a isso, acrescentou. De acordo com Pacheco, a votação final pelo Senado do projeto que cria um mercado de carbono no Brasil ficará para a reabertura dos trabalhos do Senado, a partir de fevereiro do ano que vem. A casa entra em recesso de fim de ano nesta semana. Falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro para mim. E não sei, de repente não quiseram pagar mais nada, não quiseram chegar junto com nada e sobrou para mim. O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça derrubou uma ação que solicitava a investigação das aquisições de 51 imóveis em dinheiro vivo por Jair Bolsonaro e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A ação, apresentada pelo deputado federal Reginaldo Lopes em setembro de 2022, com base em uma investigação jornalística, foi derrubada na última sexta-feira, 17. A petição citava possíveis crimes, como peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e improbidade administrativa. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, Mendonça, indicado ao STF por Bolsonaro, argumentou que não existiam elementos probatórios suficientes para autorizar a deflagração da persecução criminal. O ministro classificou a ação como temerária, destacando que a solicitação baseava-se exclusivamente em uma matéria jornalística, desprovida de documentos ou meios de prova adicionais. Ele expressou preocupação com a possibilidade de substituição indevida das autoridades policiais e do Ministério Público pelos veículos de imprensa. Segundo a reportagem dos jornalistas Tiago Herd e Juliana Dal Piva, Bolsonaro e seus familiares compararam pelo menos 51 imóveis no valor total de 25,6 milhões de reais, em valores atualizados, sendo efetuados em espécie. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América? O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá.
Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquara tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer. Que o senhor cortou ali o vidro, e eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto, a exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou. Se dedicado a vídeos difamátorios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado, e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático. Eu queria agradecer a presença aqui no estado de São Paulo, em especial no litoral norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a sua comitiva de ministros. Isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, no momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação. Governo federal, governo estadual, município juntos. Desde o início desse evento, o governo do estado decretou... O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tentou intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante uma reunião de urgência convocada pelo magistrado no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições no Brasil. Segundo a coluna do jornalista Hélio Gaspari, na Folha de São Paulo, Silvinei teve a ideia de ir ao ministro com acompanhantes, todos ostensivamente armados. O objetivo da reunião era saber o que havia motivado os bloqueios rodoviários para fiscalizar ônibus que transportavam eleitores para os seus locais de votação. Os bloqueios foram concentrados, principalmente, na região Nordeste, que concentra o grosso do eleitorado do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda segundo Gaspari, Vasquez repetiu a patranha de que se tratava de uma operação para fiscalizar pneus carecas de ônibus. O magistrado, ex-secretário de Segurança de São Paulo, não entrou na discussão dos pneus e surpreendeu Vasquez dizendo, com todas as palavras, que se ele não retirasse imediatamente os bloqueios seria preso. Os bloqueios foram retirados, o diretor da PRF deixou o cargo e se aposentou aos 47 anos. Tentar melar uma eleição poderia ter sido um projeto. Entrar com um grupo armado no gabinete de Moraes foi uma ideia errada querendo intimidar a pessoa errada, finaliza Gaspari.